Alô, gente querida que nos acompanha no nosso momento Lobo da Costa, aqui pelo nosso canal do YouTube. Como estão? Espero que estejam ótimos e que esse nosso episódio deixem vocês mais felizes e contentes e que assim vocês se comuniquem conosco. Dialoguem, coloquem alguma sugestão, enfim. Inclusive, podem criticar. A crítica sempre é construtiva para melhorar cada vez mais o que a gente faz com amor e carinho para vocês. E eu falo não só de mim, mas também do nosso João Ferreiro Filho, que é nosso produtor e diretor. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar dos voluntários da pátria. Esse tema é um tema muito atual. Aí nós vamos ver que o nosso Francisco Lobo da Costa, ele se torna atual, porque esse tema até hoje acontece. O que são os voluntários da pátria? São aqueles que vão, por vontade própria, defender a sua pátria. Nós, infelizmente, agora ainda temos guerras, né? E que existem muitos voluntários que vão defender a sua pátria. Em alguns países não são tão voluntários, né? Eles são meio forçados a ir. Mas quando vão pelo patriotismo. Então, neste tema, Voluntários da Pátria, nós vamos abordar especialmente a volta desses voluntários da pátria. E o que acontece com eles? Não com todos, né? Alguns vão e voltam ilesos, outros vão e não voltam, infelizmente. Mas existem os que são os inválidos da pátria. São aqueles que foram feridos nas guerras e voltam com problemas e até com perda, né, de algumas partes do seu corpo. Então, esses inválidos da pátria, para o Francisco Lobo da Costa, seriam aqueles feridos na Guerra do Paraguai que retornaram ao seu país já com problemas de doenças ou até mutilados. Então, o que aconteceu nessa época? Para abrigar essa população que voltou doente ou mutilada, o Império inaugurou, em 29 de julho de 1868, o Asilo dos Inválidos da Pátria. E este asilo era localizado na ilha de Bom Jesus, na Baía de Guanabara. A chegada dos navios com os inválidos era particularmente temida pelas autoridades sanitárias da época, especialmente pelo risco de espalhar doenças na capital do Império. Na metade do século XIX, era dominante uma teoria chamada de teoria dos miasmas, para explicar doenças infecciosas, como a cólera e outras tantas. O que eram os miasmas? Eram emanações de substâncias orgânicas
ou melhor, odores fétidos de problemas de ferimentos, etc. Então, a teoria dos miasmas é que essas feridas que não curavam, que estavam com problemas, poderiam propiciar doenças infecciosas e, inclusive, epidemias. Era o medo das autoridades da época. Então, dando ênfase à sua verve, né, a sua inspiração, verve é uma palavra francesa que quer dizer inspiração, entusiasmo. Então, dando ênfase à sua inspiração condoreira, Francisco Lobo da Costa escreve sobre a Guerra do Paraguai, evento bélico, que teve a contribuição de Pelotas com um número expressivos de voluntários da pátria. Inclusive, até o próprio Francisco Lobo da Costa gostaria de ter ido, só que em 1865 ele contava com 12 anos. Foi quando ele fez o primeiro dos seus poemas enaltecendo, né, aqueles que estavam indo representar a sua pátria e ficar feliz por isso, pelo seu patriotismo, etc. O Francisco não foi, mas o seu primo Tomás, que já tinha idade, e seu tio, né, Francisco também, esses realmente participaram da Guerra do Paraguai. E se sabe que o Francisco ficou com muitos ciúmes deles porque ele queria participar também. O poema lobiano, Inválido da Pátria, relata a penúria de um soldado que, apesar de haver ficado mutilado pela perda do braço, sobreviveu às atrocidades da guerra e que depois tenta manter-se vivo através da mendicância. Isso é um tema atual, né? Nós já vimos em filmes, por exemplo, por exemplo, Rambo, Programado para Matar, fala nesse aspecto. O Rambo foi alguém totalmente treinado para a guerra. Quando voltou da guerra, ele não era bem aceito na sociedade, né? E isso levaria até uma mendicância, etc. Mas o filme não leva para esse lado. Mas temos um outro filme que também, com Tom Cruise, que fala sobre esse mesmo problema. E mais, especialmente, que é o Nascido a 4 de Julho, onde trata especialmente de um soldado, que é interpretado pelo Tom Cruise, que vai à guerra, é mutilado e, quando retorna, sente o problema de se reintegrar à sociedade. E muitos não conseguem trabalho, e muitos, se vão para um asilo, ficam muito submetidos a este fator, né, de ser asilado. Isso abala a sua personalidade, né, como pessoa, e podem entrar em depressão e, consequentemente, se não tiverem trabalho, vão ter que ir para o lado da mendicância. Então, esse poema do nosso Francisco Lobo da Costa
o Inválido da Pátria, ganha destaque no livro da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, pelo Brigada Manuel Marques de Souza. Então, ali ele mostra a importância desse poema do Francisco, que é sempre um tema bem atualizado, porque, infelizmente, guerras nós temos até hoje. Então, agora vamos apreciar o poema O Inválido da Pátria, do nosso Francisco Lobo da Costa, interpretado pelo nosso querido João Ferreira Filho. O Inválido da Pátria, de Francisco Lobo da Costa. Dai uma esmola, dai-me uma esmola, por Deus. Sou mendigo, tenho fome, na terra perdi os meus. Da luta nas ardentias escoaram-se-me os dias em defesa da nação. Eu moro sem ter abrigo, sem pai, sem mãe, sem amigo, sem teto, sem luz, sem pão. Ó Senhor crucificado, no mundo por que me deixas? Nesta terra, porque em breve o meu cadáver não fechas? Que mal fiz eu? Combatendo, não me vi quase morrendo? Não lutei como um leão? Ó pátria, acaso um teu bravo há de morrer como escravo, desprezado como um cão? Por ti não voei à guerra, deixando a esposa e os filhinhos, sem amparo de meus braços, sem os paternais carinhos. Acaso não fui eu valente, neste curuzu potente, não combati pela lei? Que mais tu queres que eu faça? Dize, pátria, que o velho abraça os decretos de seu rei. E enquanto eu lá pelejava, vertendo sangue no chão, tu, pátria, tu me esquecias nos braços do cortesão. 20 batalhas sangrentas, feridas duras, cruentas, eu trago no corpo meu. Se a morte quis respeitar-me, por que hás de tu desprezar-me, desprezar um filho teu? A esposa morreu de fome, os filhos mortos também. Pai, já não tenho na terra. Amigos, ninguém. E a mocidade depressa fugiu. No estouro da peça, branco o cabelo senti. Estas rugas do semblante, cada uma além de distante, marca um dia que sofri. Oh, quanto sofre o soldado que vai cumprir um dever. O rico vive contente, não tem pátria a defender. O pobre voa ao combate no fundo do bacamarte. Pode a vida se extinguir. Luta, cai, ergue-se ainda. E se a força não lhe finda, luta mais até cair. E depois nenhuma prece pelo bravo que morreu. Mas, 1000 vezes a morte do que sofrer como eu. Porque, meu Deus, na batalha não tive também mortalha, nesses esteiros a arder? Por que resisti à frente, quando esta alma de valente já não podia viver? Ai, lutas gigantes, aquelas do Paraguai. Oh, como tenho saudades desse tempo que lá vai. Ai, boqueirão dos tormentos, saudosos acampamentos nos arraiais do Tuiuti. Ai, Curuzu de Mormaço, onde deixei o meu braço, por que não fiquei ali? Curupaiti, gigantesco, boca informe de trincheira. Adeus, gigante plantado no cimo da cordilheira. O Maitá,
Quem tal diria? Ai, noites de calmaria, as noites do Paraguai. Que lembrada felicidade! Oh, como tenho saudade desse tempo que lá vai. O clarim das avançadas já me parece escutar e os vedetas da guarda parecem nos avisar. Ó, sentinela perdida nestas campanhas da vida, soldado não mais serás. Perdeste um braço na luta, já não vales um recruta, em balde batalharás. Ai, ferros, ferros infames que me tiraram o braço, nessa hora eu vi a morte caminhando passo a passo, mas ainda um pulso valente teve força suficiente para fazê-los cair. Aquele que despiedado que sorrir de um aleijado não há de nunca sorrir. E a bandeira triunfante que nesta mão levantei subiu bem alto por cima desse corpo que matei. Que diga, Marquês Guerreiro, quem ao seu lado primeiro ao seu chamado acudiu ao valente regimento? Fui eu. E nesse momento, chuva de balas cobriu. Ó, lanceiro do Rio Grande, quem há que os possa imitar? São como as hostes dos francos nos mares de Trafalgar. Ó, na derrota sombria, a lança que rodopia, semelhante à voz dos tufões, caem fortes arrogantes. Ó, caem como gigantes e morrem como leões. Para que lembrar o passado, essa dor que não me deixa? Para que juntar hinos sacros aos suspiros de uma queixa? Ó, pátria, quanto és ingrata! Essa indiferença mata, e eu não sei que mal te fiz. Lutei, caí tantas vezes, ao estridor dos reveses, eu sustentei meu país. E o cortesão, o fidalgo, de louro cingia as armas, mas nem sequer das cornetas ao longe ouviu os alarmas. Esses dormem reciclados nos seus estofos bordados pela mão que os encarece. Vede-os, ó pátria, os abraça, e se acaso o pobre passa, ri-se o mundo e o não conhece. Mas não importa, que vivam, gozem frutos da nobreza. A mais sublime virtude cobre o manto da pobreza, sob este andrajo ou mortalha. Também luz uma medalha. Ganha ao fogo das ações, porém ganha com feridas, não daquelas que colhidas foram longe dos canhões. Dorme, ó pátria, e quando um dia o estrangeiro vier bater as tuas fronteiras, os teus vassalos bater, este velho desprezado, já sem força, mutilado, e no último quartel reviverá de coragem, para dar-te, em homenagem, do teu desprezo cruel. Sem um braço, não importa, mas de encontro ao inimigo, de lança em riste valente, há de surgir o mendigo, e então talvez que a metralha, no fragor de uma batalha, lhe possa a vida levar. Dorme, ó pátria, o teu soldado há de morrer ao teu lado, se a fome não o matar. O Inválido da Pátria, de Francisco Lobo da Costa. Gostaram do poema? Ele é
bom poema e é bem atual, como eu já tinha dito. A atualidade é forte. Então, nosso episódio terminou por hoje e eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber as notificações, curtam, façam comentários ou críticas, enfim, vamos manter um diálogo. E obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Um beijão.